O processo trabalhista que pode quebrar a sua empresa sem você saber. Você sabia que o funcionário pode aguardar até 5 anos para então ele entrar com uma ação trabalhista contra você, empresário? É isso mesmo. Eu sou advogado há mais de 14 anos, lidero um movimento de advogados no Brasil e hoje procuro ajudar também empresários, porque antes eu já ajuizei inúmeros processos trabalhistas contra empresários, inclusive ganhei vários processos acima de 2 milhões de reais. E o que me fez hoje querer ajudar empresários como você? Justamente porque eu acredito que no Brasil é possível a gente implantar uma mentalidade empresarial. Para que isso aconteça, é necessário que os empresários, pequenos empresários, microempresários, eles tenham uma consciência dos direitos mínimos dos trabalhadores. Eles precisam ter uma consciência na hora de contratar, na hora de demitir e na hora de pivotar o negócio. Se você não fizer isso, eu vou te dizer nesse vídeo, infelizmente, você vai perder todo o seu patrimônio. Você vai perder seu carro, sua casa, você vai perder seus bens, porque isso está acontecendo todo santo dia hoje aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, na Justiça do Trabalho há condenações anuais acima de 30 bilhões, ou seja, 30 bilhões de reais são repassados para trabalhadores através de processos trabalhistas. E o maior erro de um processo trabalhista está na conduta do empresário ou na conduta do advogado desse empresário. Então esse vídeo aqui é para te trazer pequenas clarezas, pequenas instruções para que você se atente se isso estiver acontecendo no teu negócio. Eu não estou aqui para te ensinar a advogar, eu não estou aqui querendo ocupar o papel do seu advogado e também não estou aqui para ocupar o papel da sua contabilidade. Mas eu preciso ajudar aquela família de empresário, aquela família que tem filhos, que tem amigos trabalhando para que o negócio aconteça. E quero te alertar que todo o seu esforço não pode ficar em vão, porque é isso que está acontecendo. Então fica aqui comigo, curta, comenta, compartilha, tira suas dúvidas aqui, que eu estou aqui para te ajudar. Vamos lá. O que acontece hoje no Brasil? Pela lei trabalhista, o funcionário, quando ele entra com a ação, ele pode pedir os últimos 5 anos do direito dele. Ou seja, geralmente, quando você contrata um funcionário, você não está pensando nisso no ato da contratação. Você apenas quer suprir uma lacuna. Pensa comigo. Você tem uma padaria, você precisa de um padeiro. Para suprir essa lacuna, você vai e contrata um padeiro. Aí você se dá conta que precisa de alguém para ficar no caixa. Você vai lá e contrata alguém para ficar no caixa. E assim você vai recrutando pessoas sem se dar conta de quais possíveis prejuízos que você pode levar em razão desse recrutamento. E o maior erro está no recrutamento, mas esse é um outro vídeo que eu vou ensinar para você. Hoje eu quero te dizer que se você já tem um funcionário que está trabalhando contigo há alguns meses ou até alguns anos, saiba, por mais que você tenha uma relação saudável hoje com essa pessoa, talvez daqui a um ano você já não terá mais essa relação saudável. Não sei se você já percebeu, muitos negócios eles nascem, muitas parcerias e muitas contratações, elas nascem de forma genuína, de forma alegre, inclusive com comemoração. Mas você já percebeu que em determinado momento da vida você se distancia da pessoa, ou aquela amizade já não serve mais, ou aquele funcionário já não serve mais, e é nesse momento que você fala, cara, eu não consigo mais aguentar essa pessoa e eu vou demitir ela. Contador, vê para mim o que eu preciso pagar. O contador vem, separa lá, discrimina os valores e você vai lá e paga. Quando você paga, você fala, tá tudo certo, não haverá nenhum problema. E aí você acha que tá tudo certo. Só que infelizmente não tá tudo certo. E como eu disse, não estou aqui para falar mal de contador, porque o contador ele não foi formado ou treinado para isso que eu vou te dizer. Ele foi treinado para emitir documentos. A assessoria jurídica trabalhista, ela vem justamente para te amparar em questões judiciais, exatamente como está a lei. Mas você não precisa entender disso. Eu não estou aqui para dificultar mais sua vida. Eu estou aqui para te explicar que quando você paga um funcionário através de uma rescisão que um contador te passou, não necessariamente essa rescisão está errada. Vou te dar exemplo. A última vez que eu entrei com processo trabalhista contra um empresário foi em 2023.
O funcionário me procurou porque ele não tinha recebido uma comissão, uma diferença que não dava 100 mil reais. Mas esse processo virou 1.600.000. Você deve estar pensando, uai, mas não era a diferença de comissão o direito dele? Para o funcionário, inclusive para a empresa, até era. Mas sabe o que aconteceu? Na entrevista, eu identifiquei que nos últimos 5 anos, ou seja, nos últimos 5 anos, haviam coisas durante o contrato de trabalho que tinha passado despercebido por aquele trabalhador e por aquele empresário. E eu, como um bom advogado, eu fui lá e pedi, exigi esses direitos na justiça. E o resumo e a conclusão, vocês já sabem, 1.600.000 reais. E o que acontece? Quando eu comecei a ganhar muitos processos assim, eu comecei a entender que eu carregava um poder, um talento. Logo, isso haveria de ser controlado. Pensa você, se você tem o poder de canetar alguém, por mais bonito que você se sinta, na verdade, você carrega uma grande responsabilidade. E isso foi ativado dentro de mim na advocacia. Então eu comecei a pensar no reflexo que eu daria para os empresários. Foi então que eu resolvi querer ajudá-los. Então, quando um funcionário trabalha 1, 2, 3, 4, 5 anos, existem direitos que estão ocultos que talvez você não saiba, seu contador não saiba, mas você só vai se dar conta quando essa pessoa entrar com o processo trabalhista. Quais são esses direitos? O que você precisa se atentar? Primeiro, qual é a relação que você tem com esse funcionário? Você ainda mantém uma relação saudável dentro da empresa? Porque se você já não está mantendo essa relação saudável, é só questão de tempo para esse funcionário procurar um profissional, um advogado, e se ele encontrar um bom profissional, como eu era, como eu sou, você vai levar uma alta condenação. Então, ou você vai ter a sorte desse funcionário não entrar com processo, ou você vai ter a sorte desse funcionário encontrar um mau profissional, um advogado ruim, e talvez você nem pague muito na justiça. Mas, se esse funcionário encontrar um bom profissional, infelizmente, a notícia que eu te dou é que você vai pagar muito caro. E é tudo que eu não quero que aconteça com você. Por que eu não quero que aconteça com você isso? Porque a maioria dos pequenos empresários, eles têm família, eles colocam filhos para trabalhar, igual um dia trabalhei para minha mãe no restaurante que ela tinha. E quando você quebra, você não quebra só financeiramente, você quebra emocionalmente falando. Você desestrutura o teu negócio, você desestrutura a tua família, você se torna às vezes uma pessoa agressiva, amarga perante a tua família, os teus filhos, perante os seus amigos. E você entra às vezes em depressão. É exatamente isso que está acontecendo hoje no Brasil. Então, para que essa realidade mude, você precisa entender, você precisa aprender mais, precisa ouvir mais conteúdos como esse, para que você e nem seus filhos e nem tua esposa ou teu esposo pague por um erro que você está cometendo. Então, é chegado o momento de você ter clareza, consciência do seu comportamento. Em vez de você ativar o lado agressivo ou agressiva, em vez de você terceirizar a culpa. Não, a culpa é do funcionário, a culpa é do governo, a culpa é da lei trabalhista. Deixa eu te falar um segredo. A culpa única aqui é sua, que está se recusando a aprender coisas importantes que a gente tem a dizer. E é por isso que eu estou construindo esse tipo de conteúdo para você. Eu vou te dar algumas dicas aqui agora, mas eu quero que você acompanhe esses conteúdos, porque eu não consigo em um único vídeo trazer tudo para você. Você precisa interagir com o meu vídeo para que eu consiga produzir outros vídeos. Primeiro erro dos empresários é a contratação. Você quer contratar um amigo, quer contratar um parente, ou quer dar uma ajudinha. Esse é o maior erro. Se você começa a tua empresa pensando em dar ajudinhas, tua empresa ela já vai nascer quebrada. Uma vez eu advoguei para um amigo, ele tinha uma galeria comercial, uma galeria comercial. E ele contratou, por querer ajudar, uma pessoa que iria fazer uma vigilância noturna. Ele seria um guarda noturno. Só que essa pessoa ela só dormia, inclusive ela levava o colchão todo santo dia e ela dormia. E o que acontece quando alguém dorme? Alguém nem está cuidando. Só que ele, sabendo disso, ainda assim ele deixava. Porque era benéfico para ele só pagava um salário, não pagava horas extras, não pagava adicional noturno, não pagava nada. E aí assim foi. Passou o quê, gente? Passou dois anos, nem isso. Passou 2 anos,
Ele cansou dessa pessoa, ele demitiu, até pagou lá os direitos, pagou os direitos segundo o contador, e aí? E aí, dali um tempinho, ele recebeu o quê? Uma notificação trabalhista. E ele levou uma condenação acima de 20 mil reais. Ele se revoltou, foi uma audiência até difícil, porque ele falou para a juíza que ele nunca mais ia contratar alguém. Não precisa nada disso. Ele não sabia que aquele funcionário tinha um direito, mesmo não estando aparente aquilo, mesmo não estando transparecido, mesmo que não estivesse em evidência. O direito ali está. Então você que é empresário, você precisa entender que no Brasil é preciso ter uma consciência de como contratar, de como lidar com esses funcionários e como, inclusive, demitir. Então, se você já contratou da forma errada, já que você quis ajudar alguém, vamos pensar então agora no próximo passo. Se você um dia pretende demitir essa pessoa, está na hora de você ajustar a tua conduta comportamental. É só isso. O que você precisa fazer? Quais são as funções que essa pessoa trabalhou na minha empresa? Quais foram os horários que ela trabalhou? Porque os maiores pedidos na Justiça do Trabalho são horas extras. Horas extras são mais caros que acidente de trabalho no Brasil. Outro maior pedido é a diferença salarial. Então, às vezes você pagava de um jeito, depois você passou a pagar de outro jeito, e depois você diminuiu pelo combinado. Ou desvio de função. Você contratou numa função, depois você foi lá e colocou em outra função, e aí você nem sabe mais o que está acontecendo. Ou jornada de trabalho. Às vezes você combinou que seria 8 horas por dia, depois você falou, não, trabalha 10 horas por dia, não trabalha final de semana, e assim ficou. Então, se você ainda não demitiu uma pessoa que ela pode representar uma situação de perigo, vamos dizer assim, para você, é necessário que você ajuste o teu comportamento. Em vez de demitir no calor da emoção, não faça isso. Não faça isso. Não demita. Conte até 10 segundos. Assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai sumir aquele calor da emoção. Haja com propriedade, haja como uma pessoa madura. Se você já está consciente que um funcionário ou uma funcionária não faz sentido mais para a tua operação, vamos alinhar uma estratégia de demissão para que essa pessoa não fique se beneficiando da tua emoção mal resolvida. Porque se você demite, o maior erro dos empresários no Brasil é demitir no calor da emoção. Demite no calor da emoção, leva um altíssimo prejuízo na justiça do trabalho, gasta com advogado, e assim o negócio vai quebrando aos poucos, e se você tem uma empresa grande, vira nada, e aí o teu negócio está ruim, você está ruim, tua família está ruim, não precisa deixar chegar a esse ponto. É necessário ter um comportamento de conduta. Então, as duas dicas desse vídeo para você. Primeira, contrate da forma certa, contrate um profissional, não fique querendo contratar pessoas por ajudar. Segundo, se já contratou errado, avalie qual é o momento que você acha que essa pessoa pode se desconectar da tua empresa. Existem dois caminhos. Primeiro, se essa pessoa ela é muito boa na sua empresa e ela tem uma chance de crescimento, comece a oferecer essa chance de crescimento, comece a colocar ela como uma sócia, com participação no resultado da empresa. Se você não vai fazer isso, segundo, já vai pensando como que você quer finalizar esse contrato daqui a um tempo. E aí sim, nesse momento, você convida um profissional para fazer uma avaliação do teu negócio, mas não demita sem estar com as suas emoções clarificadas, sem ter clareza do que você está passando. Tudo bem? Acompanhe esse vídeo, tamo junto e até a próxima.